Esse filme é baseado na história real do infame serial killer americano, que entre os anos 1978 e 1991 assassinou 17 homens e meninos usando métodos completamente terríveis. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. No começo do filme, vemos Dahmer em seu último ano do ensino médio, quando ele era um adolescente solitário e desajeitado que cresceu nos anos 80, antes de se tornar o assassino psicopata pelo qual é conhecido. O filme começa com Dahmer ainda adolescente sentado sozinho no ônibus escolar. Ele olha pela janela e vê um homem adulto praticando corrida de rua, e ele fica tão fascinado com o homem que se levanta do banco apenas para observá-lo. Podemos ver que Dahmer desenvolve uma obsessão por esse homem e continua o observando mesmo depois de descer do ônibus. Na cena seguinte, Dahmer é visto carregando um saco plástico, e quando ele se depara com adolescentes que moram em seu bairro, ele explica que está carregando um gato morto que encontrou e vai tentar dissolvê-lo em ácido, ao qual ele tem fácil acesso porque seu pai trabalha como químico. Curiosos, os dois adolescentes seguem Dahmer até o galpão de seu pai e observam enquanto ele dissolve o gato, explicando que o processo levará um mês para finalizar, porque o ácido é fraco. E ele gosta de fazer isso simplesmente porque ele ama ossos e está interessado no que existe dentro de um corpo. No entanto, os dois adolescentes não acreditam e acham que Dahmer está apenas derramando água na jarra ao invés de ácido. Então ele tenta mostrar a eles outro animal atropelado que ele havia dissolvido há um tempo atrás. Ele quebra o pote de vidro para provar o quão sério ele está falando. Os dois adolescentes ficam enojados com o mau cheiro e assustados com Dahmer. Então eles o chamam de aberração e vão embora. Seguimos então Dahmer enquanto ele passa por sua vida diária. A família de Dahmer não parece nada fora do comum. Ele tem um pai carinhoso que constantemente briga com sua mãe e um irmão mais novo, barulhento. Durante o jantar, fica claro que seu pai deseja que ele se torne mais sociável. Na escola, seus colegas acham que ele é um estranho, e alguns até o intimidam, exceto por um garoto igualmente desajeitado, ao lado de quem ele se senta na hora do almoço e convida para ir a um show de música juntos. Mas sua interação social para por aí, porque na aula de biologia ele fica sozinho e parece fascinado por um animal preservado dentro de uma jarra no laboratório. Quando Dahmer chega em casa, vemos que ele roubou o animal de dentro do laboratório e o levou para casa. Ao entrar, ele vê que seus pais estão discutindo de novo e não se importam que os filhos estejam ouvindo. Então, de forma terna, ele guia seu irmãozinho para longe para que ele não tenha que ouvir as brigas. Um dia, após o ensaio da banda da escola, Dahmer encontra seu único amigo sendo perseguido pelos atletas da escola, mas simplesmente fica parado assistindo e decide ir embora, mesmo que o amigo tente falar com ele para pedir ajuda. Naquele mesmo dia, seu pai chega em casa mais cedo do trabalho e fica furioso quando percebe que Dahmer continua sem amigos e prefere brincar com seus animais preservados no galpão, como ele sempre fez. E assim, o pai invade o galpão e começa a jogar seus animais preservados na lata de lixo, enquanto repreende dizendo que ele precisa se comportar como os outros garotos e ser mais normal. A partir desse momento, o pai decide fechar o galpão e desmontá-lo. Após perder seu galpão, Dahmer tenta ficar no terreno da escola no dia seguinte e de repente é abordado pelo colega de classe traficante, chamado Fig, mas não demora muito para que ele perca o interesse e decida ir para casa. Dahmer espera na entrada, enquanto olha sua coleção de ossos e pensa profundamente sobre algo, até que o homem do início do filme passa e desperta seu interesse novamente. Quando ele volta para casa naquele mesmo dia, seu pai pede desculpas pela bronca, explica que não quer que o filho acabe como ele, passando tempo demais em laboratórios e sem amigos. O pai tenta compensar e presenteia o filho com um par de halteres, esperando que Dahmer meta um shape e sinta um interesse em fazer exercícios físicos. Para deixar o pai feliz, ele começa a treinar com os halteres, mas ainda passa os dias secretamente na floresta, prendendo bichos na esperança de coletar seus ossos. Um dia na aula, o professor de história tenta fazer uma pergunta a Jeff, mas ele estava com preguiça de responder e decide falar com o professor com uma voz boba, que surpreendentemente faz toda a turma rir. Ele vê isso como uma oportunidade de fazer amigos. Então, quando ele está andando no corredor da escola mais tarde, ele começa a fazer barulhos estranhos e gestos aleatórios. Ele até finge ter uma convulsão para fazer todo mundo rir, e incrivelmente isso funciona, até que o sinal toca e todos vão para a aula, deixando-o sozinho de novo. E isso eventualmente se torna sua marca registrada, algo pelo qual Dahmer é conhecido. E um dia, um grupo de adolescentes que pensa que ele é hilário decide convidá-lo para se sentar à mesa deles para almoçar. São eles Darth, Mike e Neil. Dahmer então revela que ele estava imitando a fala e os gestos do decorador de interiores contratado por sua mãe, um homem que tem algum
tipo de desordem mental. Jeffrey inspira Durf a desenhá-lo em várias situações, e é aqui que Durf e seus amigos formam o fã-clube Dahmer. Os quatro surpreendentemente se dão tão bem que eles começam a inventar brincadeiras épicas para animar seu último ano do ensino médio. E eles começam pedindo a Dahmer para fazer barulhos aleatórios na biblioteca, fazendo com que a bibliotecária culpe outra pessoa por isso. Em seguida, eles correm pelo corredor enquanto fingem ter uma convulsão juntos. Aparentemente, Dahmer estava melhorando sua vida social, até que um dia ele descobre que sua mãe, que era uma ex-viciada em drogas, estava tendo uma recaída. Ele tenta convencê-la a parar e ir ao médico, mas sem sucesso. Apesar disso, ele continua vivendo sua vida e um dia algo estranho acontece. Ele está pescando com alguns de seus amigos e depois de fisgar um peixe, seus amigos pedem que ele devolva o pobre peixe ao rio. Dahmer, no entanto, opta por estripar violentamente o peixe, alegando estar curioso para saber como é o peixe por dentro. Seus amigos, claro, acham isso perturbador, mas ainda não veem isso como um alerta vermelho. Um de seus amigos, Neil, é o fotógrafo do anuário da escola, e como sua próxima brincadeira, Dahmer sugere colocar sua foto em todos os clubes da escola, e seus amigos adoram a ideia. No dia seguinte, eles começam a executar seu plano, e no final, os meninos conseguem concluir a brincadeira perfeitamente. Dahmer volta para casa, trazendo seu amigo Durf para anunciar com entusiasmo ao seu pai que ele havia se juntado a vários clubes naquele ano, mas seu pai está muito ocupado discutindo com sua mãe, e nem ouve. A discussão eventualmente faz Durf se sentir estranho, então ele se desculpa e vai para casa. Em segredo, Dahmer cria o hábito de se esconder atrás das árvores, só para esperar o homem da corrida passar, aparentemente tendo uma paixão pelo homem adulto. Certo dia, os três andam juntos na rua, quando o homem aparece e Mike conversa com ele. Esse homem é na verdade o médico da família de Mike, e seu nome é Dr. Matthews. O jovem Dahmer parece confuso ao longo dessa interação, mas seus dois amigos não percebem. Quando Dahmer chega em casa, ele encontra seus pais brigando novamente, dessa vez por causa de sua mãe que comprou um carro por impulso. O pai, frustrado, toma uma garrafa de licor para se acalmar, a qual Dahmer rouba sorrateiramente. É nesse momento que ele começa a beber. No dia seguinte, Dahmer e seus amigos estão conversando casualmente na escola, quando Fig, o colega deles, de repente caminha até eles para mostrar um canivete que seu pai lhe deu. Ele então se corta e começa a chupar seu próprio sangue, o que todos acham bizarro, exceto Dahmer. Com o passar do tempo, Dahmer acaba se tornando uma espécie de alcoólatra e regularmente chega à escola cheirando álcool, para a preocupação de Durf. Ele também continua andando por aí para secretamente coletar animais atropelados e os dissecar depois. Um dia ele fez uma viagem noturna para Washington e divide o quarto com Charlie, a única pessoa negra em sua turma. Dahmer discretamente observa o colega e de repente faz uma pergunta muito perturbadora: se os órgãos internos de uma pessoa negra são das mesmas cores que de uma pessoa branca. Charlie fica desconfortável, mas já está acostumado com perguntas racistas e decide ignorar Dahmer. Quando os meninos estão andando pelas ruas de Washington, no dia seguinte eles brincam sobre conseguir uma entrevista com o vice-presidente para publicar no jornal da escola. E Dahmer leva a sério. Pegando todos de surpresa, ele vai ao orelhão mais próximo e faz uma ligação para a Casa Branca. E de alguma forma ele consegue uma entrevista com o próprio vice-presidente. E eles entram na Casa Branca e têm uma breve conversa com um homem que faz perguntas superficiais sobre o que eles querem ser quando crescerem, às quais Dahmer simplesmente responde biologia. Quando eles voltam para a cidade, Durf expressa o quão impressionado ele está com Dahmer, mas a euforia de Dahmer com a viagem não dura muito, pois assim que ele entra no carro, seu pai dá a notícia de que ele e a mãe de Jeff estão à beira do divórcio, e que seu pai havia decidido morar em um motel temporariamente. Ouvir isso entristece muito Dahmer, e ele passa a noite acordado em sua cama, sem conseguir dormir. Para piorar sua vida, a paixão pelo Dr. Matthews só cresce. Por causa disso, Dahmer finge ter um resfriado para que ele possa marcar uma consulta com o médico, e assim ser examinado por ele enquanto estiver nu. Dr. Matthews fica desconfortável durante o exame de hérnia ao perceber que Jeffrey tem uma ereção, e isso obviamente torna um momento muito constrangedor. E o jovem Dahmer entra em uma espiral de pensamentos, e ele está se tornando hiperconsciente sobre sua sexualidade, e fica completamente em silêncio quando seus amigos conversam sobre garotas. Seus amigos começam a perceber o quão estranho e distante ele está, até que Dahmer começa a beber na escola também. Chega o dia que as fotos do anuário são impressas, e Dahmer está em cada uma delas. Para a infelicidade dos meninos, uma professora vê os três indo das fotos, e percebe o que eles fizeram. Então ela
começa a riscar o rosto de Demer em cada uma das fotos, estragando completamente a brincadeira. Enquanto isso, Demer está se afogando no divórcio iminente dos pais, bem como em seu despertar sexual. Ele também fica visivelmente perturbado quando vai visitar o pai no hotel, e seus pais acabam discutindo novamente no estacionamento sobre a custódia dos filhos. Então, quando ele chega em casa logo depois, ele se tranca no quarto e deita na cama, abraçando o cadáver do Dr. Matthews. Mas felizmente é só apenas sua imaginação. Do outro lado da cidade, os amigos de Demer estão em uma festa e alguns colegas de turma o provocam por não ter levado Demer com eles, afirmando que era uma pena porque Jeff os tornava mais interessantes. Sentindo-se desafiado, Durf aposta que ele conseguiria fazer Demer fingir uma convulsão no shopping naquele fim de semana, uma ideia que não deixa Neil muito feliz, porque ele sente que eles estão tratando Demer como uma atração de zoológico. Ainda assim, Durf continua com seu plano e suborna Demer com dinheiro para fazê-lo dizer sim. E então, naquele final de semana, um Demer muito bêbado senta no banco de trás do carro de Durf, enquanto eles dirigem até o shopping. Assim que chegam, Demer entra em ação e realiza seu ato de convulsão, enquanto seus amigos da escola assistem e dão risada. Um deles, inclusive, grava um momento, enquanto Demer continua a se humilhar publicamente para o entretenimento dos amigos. Isso continua por um tempo, até Demer ficar visivelmente cansado. Ele reencontra seus amigos no shopping com um olhar meio mal-humorado, pois ele percebeu que era apenas um espetáculo para esses garotos adolescentes, sabe? Como se isso não bastasse, quando chega em casa ele é informado por sua mãe que seus pais finalizaram o divórcio, e o pai ia ficar com a casa. No dia seguinte, Demer fica cada vez mais instável e se arma com um taco de beisebol, esperando que o Dr. Matthews passe pela rua, mas naquele dia o homem não apareceu. Isso faz Jeff perder a paciência. Ele começa a bater o bastão em uma árvore, até que ela quebre. Naquele mesmo dia, um casal de crianças da vizinhança descobrem os restos de um animal estripado, e isso se torna um assunto da escola no dia seguinte, porque as pessoas acham assustador alguém ter coragem de fazer isso. Os amigos de Demer então começam a falar sobre o baile, e Mike tira sarro de Demer, dizendo que não tinha a menor chance de qualquer garota querer ir ao baile com ele. Isso ofende Demer, então ele decide convidar uma caloura chamada Bridget para o baile. Inicialmente ela recusa porque sabe que Demer faz sempre coisas estranhas, mas acaba aceitando a ideia depois que Demer a convence de que ir ao baile com um veterano é legal. E assim, desajeitadamente, eles acabam indo juntos. Em algum momento durante a noite, Neil, que era contra a brincadeira feita no shopping, decide ir até Jeff e pedir desculpas pelo que aconteceu, e Demer aceita. Quando é hora de dançar com seu par, podemos ver que Demer fica bem desconfortável, porque ele nem se sentia atraído por mulheres. Demer se desculpa com Bridget e vai embora, preferindo ficar sozinho em seu carro. No dia seguinte, quando ele chega em casa depois da escola, ele encontra sua mãe colocando coisas dentro do carro, levando o irmão de Demer com ela para morar com os parentes. Isso parte o coração de Demer, porque significa que sua mãe e seu irmão não irão à sua formatura. Ele fica sem reação, e depois que eles saem, ele desaba e chora dentro de casa. No dia da formatura, Demer não parece nada animado, e seu pai o parabeniza, entregando as chaves do carro da família, sem saber que a mãe de Demer o deixou completamente sozinho. Alguns dias depois, Durf encontra Demer caminhando sozinho na beira da estrada, e decide dar uma carona até sua casa. Quando eles chegam, ele percebe que há sangue nos dedos de Demer, mas Demer diz que era tinta. Eles então têm uma conversa estranha sobre sua amizade, e Durf basicamente se recusa a se desculpar por tratar Demer como uma atração de zoológico. Irritado, Demer sorrateiramente convida Durf para entrar para tomar uma cerveja. Já dentro da casa vazia, Durf fica assustado ao ver Demer muito perto dele, então ele começa a se afastar, dizendo que sua mãe está esperando por ele. É então que Demer pega um taco de beisebol e está prestes a bater em Durf. Felizmente para Durf, Demer o deixa ir embora, e quando Durf entra no carro, ele vê o taco nas mãos de Demer. Sozinho em casa, Demer se vê surtando com seus pensamentos, aqueles que haviam tomado conta dele momentos antes. Na manhã seguinte, Demer entra no Fusca dado por seu pai e dirige por aí. Ele oferece carona a um mochileiro bonito, chamado Steven Hicks, que estava voltando de um show, e que em breve seria sua primeira vítima de assassinato. O filme termina com uma observação nos créditos finais. Hicks foi convidado a visitar a casa de Demer, mas nunca foi visto depois daquele dia. Jeffrey Demer foi finalmente preso em 1991 e possui diversas entrevistas, e você pode checar aí no YouTube se você quiser também. Só que eu acho que você vai precisar saber falar inglês. Esse foi o vídeo de hoje, deixa um like, tamo junto, abraços, uau, beijos, é nóis.